Ei, amigo. Ei, você mesmo. Você, garanhão. Você que acha que pode ter qualquer mulher, consegue qualquer uma, nem que seja na marra, nenhuma delas pode te dizer não? Chega mais. Tem um negócio pra falar pra você. Nada mal pra um boçal, retardado mental infeliz. Se prepare para Rissuti Resmunga. De você, tão proeminente panaca, dos que não são comuns de se ver, começou. Fala galera, eu sou Thiago Rissuti, sejam bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga. Hoje eu quero pegar a rabeira ali, o finzinho da campanha, essa campanha linda, o podcast é delas, que agitou a mídia aí durante o mês de março, né, perto ali nas redondezas do Dia Internacional da Mulher. Então eu quero dar minha humildíssima contribuição nessa campanha. Tudo bem que a campanha envolve dar espaço para as meninas falarem, né? Mas o que eu vou tentar mostrar aqui é que existem homens que falam por elas, que se importam. Esse tema e essa oportunidade, inclusive, veio muito a calhar, porque no episódio 41, próxima parada, aqui da galera do HAL, a gente contando essas histórias e nossos perrengues nos transportes públicos, e a gente recebeu o feedback de um ouvinte que, apesar de elogiar o episódio e entender que a temática era mais cômica, sentiu falta de alguns comentários sobre o comportamento dos homens em transportes em relação às mulheres. E quem dera que esse comportamento, ou essa falta de comportamento, fosse só um peido dentro de um ônibus lotado. Não, na verdade ela atentou por fato de que pro homem o assédio não é um perrengue no transporte. O homem não passa por situações desse tipo. E foi esse tipo de comportamento que ela destacou. O assédio que algumas mulheres, ou diversas mulheres, sofrem por alguns imbecis dentro de um transporte público. Tá? Então o ponto que eu queria atacar hoje é exatamente esse crime, essa violência da pior espécie. Que às vezes a pior violência ela não é nem a física, é a psicológica. Tá? Eu tô falando do que pra mim é uma doença, porque pra um filho da p... Cobre. agir dessa forma, achando que tem o direito de ficar se esfregando em qualquer mulher, amigo, você é um verme da pior categoria. Então esse comentário me ligou o sinal vermelho e eu não quero falar só do transporte público, mas eu quero discutir isso, esse tipo de indivíduo no cotidiano e a responsabilidade que ele tem para tornar cada vez mais antiquado o significado de sociedade. Porque se sociedade é o meio onde esse tipo de coisa se torna banal, onde esse tipo de coisa não se discute, ninguém fica indignado, então acho que a gente tem um problema seríssimo para resolver. Antes eu também quero dizer que sim, eu vou defender as mulheres. Você, feminista radical, tem todo o direito de dizer, ó, Thiago, enfia a opinião no rabo porque essa luta é nossa, como muitas dizem. Só que eu não vejo o feminismo dessa forma como benéfico. Me desculpa, posso estar errado? Inclusive, com certeza devo estar. Mas eu vejo o feminismo como a busca por igualdade, não por competição ou por segregação, que talvez seja até o termo mais adequado. Né? Quando você fala não se mete na minha luta, você rejeita a insatisfação de outras pessoas sobre aquele tema. O dia que o negro quiser lutar sozinho, o dia que o homossexual quiser lutar sozinho, ou o dia que a mulher quiser lutar sozinha, Cobre. Porque o preconceito nunca vai acabar. Vão ser só diversos grupos espaçados e insatisfeitos. Quando, na verdade, quem tem que se conscientizar não é o grupo atacado, é o grupo que ataca. Então eu acho que a luta ela tem que ser unida sim. Porque era como dizia o professor Xavier, no dia em que todos se limitarem a ajudar apenas os seus, não haverá mais esperança para nenhum de nós. Em tempos de Malafaia e Bolsonaro, eu acho que as palavras do professor Xavier são muito bem-vindas. Então, se você é mais radical e não concorda comigo, desculpa, vocês escrevem assim, eu mando no meu corpo, e eu acho que vocês estão certíssimos. Então eu também estou certo em dizer que eu mando no Rissuti Resmunga. Feito esse pequeno briefing, muito delicado, com a questão devidamente colocada, eu quero voltar à questão do comportamento masculino. E rapaziada, óbvio que eu não tô generalizando. Se você tá comigo nessa indignação, leva isso pra frente. Agora, se você tá vendo que a carapuça vai servir, parceiro, fica comigo até o final, vai. Não desliga não. Eu sei que vai incomodar, mas seja homem pelo menos uma vez na vida e escuta. Cara, não tem nada melhor do que você fazer uma mulher se interessar por você. Porque você foi gentil, porque você foi atencioso, porque você foi um homem, não um polvo. Tem uma cabeça oca e uma porrada de mão em cima da mulher. Cara, entende uma coisa? Você não pode tocar uma pessoa sem permissão. Você não é um cachorro que precisa cheirar o Cobre. de alguém para poder conhecer essa pessoa. No mundo dos humanos, onde você, imbecil, tenta se inserir, a coisa é um pouquinho diferente.
Tem um fenômeno de comportamento conhecido como man-sitting, que é uma colaboração aí de um amigo meu que tocou no assunto e me sugeriu falar dessa questão. Wesley Storm. Man-sitting significa, traduzindo assim de forma bem tosca, né, tentando contextualizar, seria a forma como um homem se senta. Né? O homem senta espaçado, de perna aberta, né? Todo arreganhado, ocupando mais do que o espaço que ele precisa para sentar. Isso acontece, inclusive, muito onde? Nos transportes públicos, né? O cara senta do lado da menina e se arreganha toda. Porque se tiver um cara do lado, não vai abrir a perna. Vai ficar roçando perninha no outro? Nunca, não vai, né? Então vamos lá. Mas quando é do lado de uma mulher, ela que fique lá com as perninhas dela bem espremidinhas. Eu vou sentar aqui, pá, me esticar todo e ela que evite o contato para poder não se sujar. Entendeu aí? A sutileza? Foi maneiro, não foi? E qual é a motivação? O que está por trás do man-sitting? Segundo alguns psicólogos, isso tem a ver com imposição física, com dominância, aquela coisa do homem, eu mando. Porém, em alguns países, como os Estados Unidos e como o Canadá, sociedades assim um pouquinho mais politizadas que a nossa, né? Não é complexo de vira-lata, não. É só porque eu, sinceramente, acho que pegar um pato amarelo e enfiar no Cobre. e ir pra rua não é política. Você tem que saber, pelo menos, o que você está defendendo. E lá eles têm a noção de que isso é uma coisa ruim. Então tá rolando uma conscientização, algumas campanhas, onde você ser visto agindo dessa maneira é motivo de vergonha social. Se alguém te filma e bota numa rede social, você pode ser criticado. Aconteceu isso com o ator Tom Hanks, um cara que eu admiro muito, mas estava lá, arreganhadão, pá, num transporte público, filmaram e ele foi muito criticado nas redes sociais. Ou seja, além de você não ser porra de macho alfa nenhum, de que tem que ficar marcando território e sendo dominante o tempo todo, há ainda a questão do direito do outro, há ainda a questão do espaço alheio que você está invadindo. E além da questão da dominância, tem um outro ponto. O contato com o corpo da mulher é permitido na concepção do imbecil. Ele pode tocar livremente a mulher, ele pode passar a mão, ele pode pegar no cabelo, pode pegar no braço, pode abrir a perna e ficar roçando na mulher, tá? Não tem às vezes só a ver com dominância, tem a ver também com procura por contato físico. E como se aquele contato fosse fazer a garota instantaneamente pular em cima dele, ardendo de tesão. Meu amigo, para de ver filme pornô, cara. Se você não tem discernimento pra entender o que é ficção, o que é realidade, porque no filme pornô acontece isso, eu concordo com você. Mas na realidade não, na realidade você tá sendo um porco imundo. Então já que é um porco, vai assistir Peppa Pig, não vai assistir um filme pornô. Talvez a Peppa Pig você tenha um alcance cognitivo ali pra entender que aquela merda é ficção. É o caso do tiozinho que fica em pé lá, vê uma menininha sentada e começa com o balanço do ônibus ficar encostando na menina. Cara, isso é patético. Sem contar os outros inúmeros casos de abusos que nós ouvimos, principalmente nos trens de algumas cidades brasileiras, enfim. Aí o cara fala assim, mas uma mulher outro dia passou a mão em mim. Isso tá certo, Rissuti? Se elas querem direitos iguais, então também não podem fazer isso. Eu concordo com você. Olha aí, concordei, minha cara placenta. Concordei com você. Você tem todo o direito de chegar pra mulher e falar, olha, não gostei, não faça mais isso. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Você vai fazer isso? Não vai, né? Então deixa de ser hipócrita. Primeiro porque o homem, ele é naturalmente mais receptivo. Ponto. Biologicamente, não é o macho que escolhe a parceira. É o contrário. Né? Assiste meia hora de Animal Planet que você vai ver isso. Vai ver um monte de passarinho tudo doido se bicando. Vai ver os alces se chifrando. E a fêmea lá de boa, só esperando. E mesmo assim ela ainda pode rejeitar. Tá? Eu não ouvi isso de biólogo e nem de sociólogo nenhum, não. Isso é algo que faz sentido na minha cabeça. A ideia da corte, da conquista, da aceitação. Cada sexo na natureza tem o seu papel. E se você não se considera uma pedra, você faz parte da natureza sim. E ainda tem a sua posição na sociedade. Que, aliás, falar em sociedade pra mim é muito mais confortável quando eu tô falando de passarinho se bicando do que falando de homens desse naipe que agem dessa forma. E cara, se até aqueles que a gente chama de animais irracionais têm mais aptidão social do que o humano e conseguem entender isso, cara, como você não consegue entender? Brothers, esse lance da Peppa aí, enfim, esquece também, porque também é muito. E pra fechar a sua reflexão, pense se essa mesma mulher te agride por causa da rejeição. Para pra pensar por um minuto o quanto isso é ridículo. Te parece justo tomar um soco, um tapa na cara se você rejeita alguém? Te parece digno? Te parece coisa de, abre aspas, mulher de família? Não, né? Não parece. Se uma mulher mexe contigo na rua, tu fala lá o quê? Olha lá, piranha. Não é isso? Então, meu amigo, você não pode também ser visto com bons olhos fazendo uma merda dessa. Aí entra toda aquela discussão, né? A mulher piranha, mas o homem galinha tá certo. Cara, tá tudo errado nessa história, na moral. O homem não é mais do que a mulher, ele é no máximo a mesma coisa.
de você, imbecil, placenta retardada, que age dessa maneira, pateticamente dessa maneira, tá inclusive abaixo dos dois. Porque existem, em humanos, tem três categorias ali, homens, mulheres e placenta. Mas o pior é que um homem, ele dificilmente vai conseguir alcançar o nível de compreensão satisfatório para esse tipo de contexto. Porque é extremamente improvável que isso aconteça. O cara, ele agarra uma mulher e beija à força, ou abusa da mulher de qualquer maneira, seja no transporte, seja na rua, seja no trabalho, ou seja numa balada. Ele só faz isso porque ela, em geral, é mais fraca, fisicamente. É natural também, ou pelo menos é mais provável, penso eu. Mas eu dou o Cobre. Se aparecer alguém aqui falando que agarrou a Honda à força, agarrou. Mas não agarra, né, brother? Não agarra, né, meu amigo? Mas tem que ser muito macho pra isso, né, cara? Aí o cara fala assim, Thiago, mas também queria o quê? Com uma sainha daquela, com decote daquele. Não, filha da Cobre. Se a mulher é assediada, a culpa não é dela, cara. Vamos parar com essa porra dessa cultura escrota também. Se você tá na rua e você é assaltado, a culpa não é sua. Então para de colocar a culpa na vítima, porque quando você é vítima, a culpa não é sua. O primeiro passo para alguns problemas sumirem é a gente se conscientizar que aquilo é de fato um problema. Porque senão entra a história do umbigo. É com o outro, não é comigo, então tá tudo certo. Mas voltando ao caso da força física, a diferença de força física, essa testosterona toda, como eu falei, ela só aparece nessas circunstâncias, quando a superioridade física, ela é óbvia. Mas a autoestima do cara é minúscula. Preciso pegar alguém à força porque eu não tenho culhão pra ganhar na conversa. Porque eu sou incapaz de fazer uma mulher se interessar por mim. Eu vou lá e tomo. Você é um merda. Síndrome do pau pequeno, só pode. E é um pau, uma coisa que eu chamo de pau moral. É o cara que se garante, é o cara que sabe ser homem da forma como uma mulher admira. Não, eu sou brabo, eu se garanto. Você não passa de um frustrado, de um arrogante, de um ignorante, patético, doente. Resumindo, você é frágil. Você é frágil como um cristal. Não passa de um gatinho felpudo que se curva e se arrepia todo só pra parecer maior. Mas se caga de medo se alguém falar mais grosso. Porque pra cima de um outro cara não se cria. Pra cima de uma mulher vai querer tirar onda? Meu irmão, vai pra merda, vai se tratar. Mas eu sinceramente acho que as mulheres são fortes o suficiente pra falar, pra se defender, pra suportar e continuarem subindo, alcançando posições sociais mais elevadas. Na minha visão, os homens eles chegaram num ponto altíssimo em termos sociais e estagnaram. O homem não avança mais, ele só parou e agora tá observando. Quem tá chegando são as mulheres, assumindo posições onde elas nunca assumiram, nunca estiveram, e isso incomoda muito homem com baixa autoestima, muito. Essa mulher aí vai fazer melhor do que eu? Não faz. Faz, filhote, faz. Aceita que dói menos. E para e pensa, será que o sexo frágil é o feminino mesmo? Ou é você que tem que falar grosso pra conseguir ser alguém na vida? Pra conseguir se impor? Pra conseguir aparecer? Porque uma coisa eu tenho certeza, você só é capaz de cultivar nojo e desprezo nas mulheres. Então, boa sorte, otário. Então, galera, quero deixar aqui alguns recados, dizer que o meu resmungo também tem o apoio da Infinity Tour, que é uma agência de viagem que é a única coisa que não me faz resmungar. Quando eu preciso, eles estão lá, sempre perfeitos. Então, dá uma olhadinha aí quem se interessar, o site tá no post. E dizer também que se você, ouvinte, tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento, você tem 2 dias, você tem até sexta, dia 31 de março, para participar da promoção Hall de Leitura, concorrer ao sorteio aí de 3 livros. As informações vão estar aqui no post e também em qualquer rede social do Hall. Corre lá, se inscreve para participar. Quero deixar aqui também um beijo enorme pra galera que veio no último resmungo trocar uma ideia comigo, mandou aquela opinião, é muito bom receber esse retorno. Então fica aqui o meu beijo grande para Darley Santos, Jorge Augusto, Thaís Bracho, Fábio Murakami e meu xará Thiago Ramos Melo. Galera que trocou uma ideiazinha comigo lá no site, muito obrigado, fico incrivelmente grato. Quero mandar um beijo enorme também pra Tata Finoto, lá do PQPcast, que indicou o Rissuti Resmunga 4 no Grande Salão 41, lá do PQP. E ela me disse numa conversa pessoal assim, eu espero que eu tenha feito jus ao episódio. Tata, você explicou melhor do que eu do que se trata o episódio. Então, galera, quem quiser saber do que se trata o Rissuti Resmunga 4, escuta o Grande Salão 41.
porque ela explica perfeitamente. Muitíssimo obrigado, Tata, pela lembrança e pela indicação. E como retribuição e seguindo a campanha do podcast é delas, vou indicar de volta o episódio 128 do PQPcast, sobre por que as princesas Disney contam a história do feminismo. E nesse episódio, a Tata recebe algumas convidadas e elas vão fazer o paralelo entre as histórias da Disney e a sociedade na época em que as obras foram lançadas. Então, a realidade e conto de fada vão se conversar desde os tempos das donzelas, que ficam esperando os seus príncipes, até as guerreiras com arco e flecha na mão de hoje em dia. Como a sociedade evoluiu e como essas histórias acompanharam, ou como a sociedade refletiu essas histórias, enfim. É esse tipo de debate que tem lá numa conversa linda, que vale muito a pena você conferir. Meninas, meus parabéns, ficou excelente o episódio. Beijo, Tata. E voltando a falar pra todas as meninas agora, vocês são fortes demais, mas tem muito homem que escuta a voz de vocês, que querem se pôr na frente pra defender vocês. Vocês de fato não precisam, mas tem muito homem que se incomoda. Aqueles homens de verdade. Então saibam disso. Vocês não estão sozinhas, não. Galera, um beijo enorme a todos. Até o próximo Resmungo. E leve essa campanha pra vida. Essa indignação tem que ir junto com a gente. É só assim que as coisas mudam. É só resmungando que essa merda toda vai funcionar da forma correta. E você? Já resmungou hoje? Acessem galeradohall.com.br. Mensagens em contato@galeradohall.com.br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter